evoluiu tanto quanto nos últimos 100 anos. Nós conseguimos abandonar o nosso planeta, alcançar a Lua, alcançar Marte, conhecer de perto as estrelas, os planetas. Em contrapartida, conseguimos adentrar a intimidade do átomo, conseguir a fissão nuclear. E o homem hoje, através da ciência, tem a ilusão de conquistar os espaços infinitos e o universo microscópico. No entanto, quanto mais ele avança para fora de si mesmo, mais ele se perde na infelicidade e na tristeza. Porque quanto mais ele conquista, mais ele se entristece. A depressão hoje é uma epidemia mundial. Todos nós, de alguma forma, já passamos por ela. Sentimos as suas contradições negativas. E tudo isso por quê? Temos tudo menos a paz. Chico Xavier coloca uma frase que eu acredito que esclarece muito bem essa questão. Enquanto o homem não encontrar Deus, não encontrar Jesus, ele não saberá o que fazer de si mesmo. E é verdade. Um grande filósofo do século XVIII, filosofando sobre a existência da vida, teve a oportunidade de afirmar: o homem esqueceu o endereço de Deus. E hoje nós temos uma pretensão grande de convidar a todos a fazer uma viagem. Uma viagem que nos levará à verdadeira felicidade. Mas como toda viagem, ela necessita de um roteiro, de um mapa. E para a nossa viagem, a viagem para dentro de nós mesmos, para o terreno desconhecido do nosso próprio coração, vamos utilizar o mapa da Palestina, iniciando pelo norte, tomando por base Jerusalém. Ao norte de Jerusalém, encontramos a cidade de Damasco. Damasco é o nosso ponto de partida, é o nosso norte. E em Damasco ocorre uma das cenas mais belas de todo o Evangelho. O arrogante, impetuoso Saulo de Tarso, membro do Sinédrio, perseguidor de cristãos, seguia rumo a Damasco para aprisionar e matar Ananias, um velho homem cristão. Seguia ele pela estrada com seus soldados. Quando estava às proximidades de Damasco, como narra
Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, como se um novo sol se abrisse no horizonte e uma voz lhe toca a alma dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo de Tarso, atordoado por aquela luz, cai do cavalo, volta-se à luz e pergunta: quem é tu? Eu sou Jesus a quem persegue. Ele poderia blasfemar, ele poderia xingar, ele poderia amaldiçoar, mas naqueles instantes que se passaram da divina resposta, ele curva a cabeça, cego: que queres de mim, Senhor? Já não é mais o perseguidor, já não é mais o príncipe do sinédrio, é o servidor humilde e sincero. Jesus se volta a ele e diz: entra na cidade e aguarda. Completamente cego, abandonado pelos seus soldados, entra tateando na cidade e se aloja numa pequena pensão. 3 dias e 2 demoradas noites na escuridão, até que um homem se aproxima dele: Saulo, não tema, eu venho em nome de Jesus para lhe abrir os olhos à vida. O velho homem impõe as mãos num passe magnético e lhe devolve a visão. Antes que Saulo pudesse agradecer, pergunta: quem é tu, para que eu possa lhe agradecer devidamente? Eu sou Ananias, aquele que você queria matar. Naquela noite morria Saulo de Tarso, nascia Paulo de Tarso. Damasco para nós é o primeiro caminho, a conversão. Todos nós, enquanto na terra, temos uma missão. Muitas vezes não é tão gloriosa quanto a de Saulo, tão abrangente quanto a de Chico, tão famosa quanto a de Francisco de Assis. No entanto, cada um de nós tem uma missão na terra e necessitamos nos converter a essa missão, respondendo a uma pergunta que só nós conseguimos responder: o que Deus espera de mim? O que Deus quer de mim? E respondida a essa questão, se convertendo ao Cristo, nós damos o primeiro passo rumo à felicidade. Porque a partir daí, já não importa as futilidades da vida física, já não importam os detratores e perseguidores, importa a minha consciência serena e tranquila diante do dever que eu devo cumprir. Superado o primeiro passo, convertidos com a chama luminosa do Cristo no coração, vamos em direção ao sul. E o sul de Damasco encontramos Jerusalém, que é dita e cantada no Evangelho por várias ocasiões. No entanto, pincelamos uma passagem, horas antes do Cristo Jesus adentrar em glória
na cidade dos reis, no domingo de Ramos. Ele se volta aos seus apóstolos e pergunta: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Gostaria de saber o que o povo achava dele. Tomé: uns dizem que é Elias. Felipe: que é Jeremias. Bartolomeu: dizem que é alguns dos profetas que voltou. Mas como ele não era nenhum desses, ele se volta a Pedro e pergunta: e tu, Pedro, quem dizes que eu sou? Tu és o Filho do Deus vivo, nosso Mestre Jesus. Bem-aventurado é tu, Pedro, porque não foi o corpo nem o sangue que lhe disseram, mas meu Pai que estás no céu. Adentra Jerusalém e abraça com a gloriosa fé de um espírito puro a envergonhada cruz, transformando em símbolo de vitória para todos os séculos. Encontramos em Jerusalém o testemunho. O segundo passo: uma vez convertidos para a verdadeira realidade, todos nós passamos pelo testemunho. Dias temos de felicidade, de alegria, da família reunida, das condições financeiras favoráveis, da saúde física, em que muitas vezes nos perdemos nos labirintos da ilusão do mundo. No entanto, todo servidor fiel é chamado testemunho. O momento das lágrimas e das dores, o momento das separações temporárias, das doenças, das dificuldades e sofrimentos, quando ao invés de abaixar a cabeça devemos elevar, agradecendo a Deus a oportunidade de segui-lo, pois somente aqueles que seguem ao Cristo são perseguidos. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por meu nome, pois serão chamados filhos de Deus. Assim todos aqueles que perseveram na sua reforma íntima, na sua conversão, são chamados ao testemunho. O que me chama a atenção, um diálogo entre João o Evangelista e Paulo de Tarso, também descrito no livro Paulo e Estevão. Paulo, depois de narrar todas as dificuldades que ele havia passado por quase 25 anos de pregação evangélica, João, com a meiguice do coração puro, o apóstolo amado, volta-se ao convertido de Damasco: meu querido Paulo, tu tens razão. No entanto, quero lhe dizer, se o Cristo que era puro saiu da terra carregando feridas tão dolorosas, como nós, que apenas nos candidatamos a segui-lo, pretendemos sair da terra sem carregar algumas cicatrizes. Então, o segundo passo depois da conversão é o testemunho. Mas é apenas o segundo passo. Se em norte encontramos a conversão em Damasco, e ao sul o testemunho em Jerusalém, ao leste encontramos uma pequena cidade chamada Jericó. E Jericó é uma cidade muito comentada no Evangelho,
e que nasce uma das partes mais belas de todo o Evangelho. Certa vez, Jesus visitaria a cidade. Estamos por volta do ano 32. Jesus já era conhecido em toda a Palestina. Uma verdadeira multidão se fez para encontrá-lo. E um homem, baixo e gordeixudo, um pouco careca, tentou ver Jesus. No enfim, a multidão era muito grande, ele era muito baixo. Decidiu subir num sicômoro, uma árvore muito comum naquela região, e se impressionou com a visão da imagem de Jesus. Chamava-se Zaqueu, homem muito rico, muito próspero, fariseu, que ao encontrar Jesus ficou imaginando sobre a sua própria vida. Quando Jesus passou por debaixo do sicômoro: desce, Zaqueu, pois hoje pernotarei em sua casa. Aquilo entrou no coração de Zaqueu como uma lança luminosa. Levou o Cristo para sua casa. Conversaram até altas horas na madrugada. Quando Zaqueu, inflamado de alegria, se volta a Jesus e diz: Senhor, se prejudiquei alguém, pagarei 4 vezes mais, e darei metade da minha fortuna aos pobres. E Jesus se volta e diz aos apóstolos: bem-aventurado é tu, Zaqueu, pois Deus entrou nesse lar. No outro dia pela manhã, quando Jesus saía com os apóstolos, Zaqueu entregou tudo que tinha e seguiu Jesus. Queria se batizar com o nome de Mateus. No entanto, Levi já empunhava esse nome e recebeu o nome de batismo de Matias, e nunca mais abandonou Cristo. Em 1835, no Ceará, uma pequena aldeia, Riacho do Sangue, reencarna Zaqueu para cumprir a sua tarefa mais uma vez. Recebe o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Se torna o médico dos pobres. Depois retorna glorioso à pátria espiritual. Mas por quê? Porque Jesus habitou na sua casa naquela noite. Se Damasco é a conversão, Jerusalém o testemunho, em Jericó encontramos a caridade. Dar a mão a todos que necessitam. É o terceiro passo. Ninguém consegue ser feliz se não fizer o outro feliz. De tal forma, a caridade é essencial para a nossa vida espiritual, que Kardec nos colocou o aforisma: fora da caridade não há salvação. Mas deveremos completar essa cruz que nos dará o caminho, seguindo em direção ao oeste, encontrando um pequeno vilarejo chamado Emaús, que aparece apenas uma vez no Evangelho. Logo após a desencarnação de Jesus, 2 discípulos, Efraim e Eusébio, estavam indo em direção a Emaús, saindo de Jerusalém pela manhã. A pé iam conversando.
até que um estranho homem se aproxima deles, pergunta se pode acompanhá-los, e as conversas começam a fluir. Do que conversavam? O senhor não sabe o que se deu em Jerusalém ontem? Jesus, o carpinteiro de Nazaré, foi crucificado. E durante todo o dia, eles foram conversando com esse estranho homem, que falava maravilhosamente do reino dos céus. Ao entardecer, chegaram a Emaús. Como já estava anoitecendo, os dois convidaram o estranho homem a pernoitar com eles. Entraram, foram ceiar. E no momento que o homem partiu o pão, se transfigurou na imagem de Jesus e desapareceu. Imediatamente os dois, estrangulados de alegria, retornam correndo a Jerusalém para comunicar o fato. Se Damasco é a conversão, Jerusalém o testemunho, Jericó a caridade, Emaús completa essa cruz divina da felicidade com a solidariedade. Sempre estar disposto a ajudar, sempre estar disposto a estar ao lado daqueles que necessitam. Mesmo depois de ter cumprido a sua tarefa na terra, Jesus ainda permaneceu diretamente com os apóstolos e discípulos diletos por mais 40 dias. Surgiu para os caminhantes em Emaús, surgiu no próprio cenáculo aos apóstolos perturbados, surgiu no mar da Galileia, e até hoje surge no coração vivo de todos aqueles que seguem a sua palavra. Se nós pudermos nos converter, o que Deus quer de nós? Passarmos com fé pelos momentos de dor e dificuldade, sermos caridosos e solidários, encontraremos a felicidade, percebendo que a felicidade que nós buscamos com tanta vontade e fome, satisfazendo as nossas necessidades íntimas, estava diante de nós, nos necessitados do mundo, para que assim finalmente possamos compreender o que Jesus nos diz: vós sois deuses, podem fazer tudo o que eu faço e muito mais quando quiserem. Aquele que encontra Jesus nunca mais está sozinho, nunca mais se sente desalentado ou desesperado. Pode passar pelas dificuldades do caminho, mas nunca perde a fé. Que Deus os abençoe.